Fala, campeão! É um prazer recebê-los neste emocionante episódio. Neste novo capítulo da nossa jornada, vamos explorar os campeonatos paulistas de 1921 até 1925, com apenas um campeonato por ano, o primeiro tricampeonato do Corinthians e novamente o início de uma nova liga e outras curiosidades. Fiquem conosco para muito mais. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de mostrar seu apoio, deixando um like e inscrevendo-se no canal, compartilhando seus comentários e ativando o sininho para receber as notificações. Até agora falamos sobre os primeiros campeonatos paulistas até 1920, com campeão perdendo todos os pontos, times expulsos, divisão da liga, 2 campeões paulistas por ano, pandemia, estreias dos grandes, Corinthians, Santos, Palmeiras, o antigo Palestra Itália e outras curiosidades. Se você perdeu, acessem a playlist do Campeonato Paulista para assistir, acessem também as outras playlists do canal. O 24º campeonato, organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, teve início no dia 21 de abril e término no dia 25 de dezembro de 1921. Para esta temporada tivemos o retorno da equipe Esporte Clube Germânia e a estreia do Esporte Clube Sírio. Com a adição desses clubes, o torneio foi composto por 12 equipes. O regulamento se manteve inalterado, o famoso pontos corridos, todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. Durante todo o torneio a disputa estava entre o Paulistano e o Esporte Clube Corinthians. Na última rodada o Paulistano enfrenta o estreante Sírio, e o vence por 3-2. Restando agora torcer para uma derrota do Corinthians para se sagrar campeão novamente. O Corinthians enfrenta nada mais e nada menos do que o seu maior rival, o Palestra Itália, bastando uma vitória simples para se sagrar campeão. Porém, com uma sonora goleada de 3-0, o Palestra impede o título do Corinthians, que acaba ficando com o paulistano pela 8ª vez, sendo o maior campeão paulista até então. O artilheiro foi novamente o grande jogador Frederhay, jogando pelo paulistano, com 33 gols. A média de gols foi de 4,2 gols por partida. Destaques para as goleadas de 12-2 do Corinthians contra o Internacional, 12-1 do Paulistano sobre Ipiranga, e 4-4 entre Germânia e Internacional. O 25º campeonato, organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, teve início no dia 23 de abril de 1922 e término no dia 4 de fevereiro de 1923. Devido às comemorações dos primeiros 100 anos da independência do Brasil, o campeonato também ficou conhecido como Taça do Centenário da Independência. Disputaram as mesmas equipes do ano anterior. Porém o regulamento foi alterado, as equipes se enfrentam em turno único, e os 4 últimos colocados são desclassificados. Os 8 restantes jogam o retorno, sendo campeão quem fizer mais pontos. Os 4 últimos foram Germânia, McPort, Santos e Internacional. Os 8 clubes restantes disputaram o retorno. Na última rodada o Corinthians enfrenta o Paulistano, e apenas uma vitória garante o título do Timão. O Corinthians acaba vencendo por 2-0. Conquistando após de 5 anos o terceiro título paulista da história. O artilheiro foi o jogador do Corinthians Gambaroto, com 19 gols. A média de gols foi de 4,2 gols por partida. Destaques para as goleadas de 9-0 do Corinthians contra o McPort, 9-0 também do Corinthians sobre o Internacional, e 6-3 do Corinthians sobre o Atlético das Palmeiras. O Timão vinha de um jejum de 5 anos sem títulos estaduais. Por isso, milhares de torcedores alvinegros tomaram as ruas de São Paulo para celebrar a conquista. Esse comportamento da torcida motivou o escritor e pintor Menotti Del Pichia, durante a Semana da Arte Moderna, a proferir a célebre frase: "O Corinthians é um fenômeno sociológico a ser estudado em profundidade." O 26º campeonato, organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, teve início no dia 22 de abril e término no dia 28 de outubro de 1923. Esta seria a primeira vez que o Clube Associação Portuguesa de Esportes participa sem a junção com o Clube Mackenzie, representando a portuguesa que conhecemos nos dias de hoje. Novamente, participam os 12 clubes do ano anterior. O sistema de disputa se manteve o mesmo do ano anterior, quando após o primeiro turno os 4 últimos foram desclassificados. Sendo eles, Santos, Minas Gerais, Internacional, por último, o Paulistano que acabou abandonando o campeonato após 8 rodadas, tendo os seus jogos cancelados. Assim apenas os 8 primeiros disputaram o segundo turno.
Com uma extraordinária campanha, o Corinthians dispara na frente do segundo colocado, o Sport Clube Sírio, consagrando o campeão com 4 rodadas de antecedência, conquistando o 4º título, o segundo consecutivo. O artilheiro foi o jogador do São Bento, feitiço com 18 gols. A média de gols foi de 3,6 gols por partida. Destaques para as goleadas de 8-1 do Sírio sobre a Atlética das Palmeiras, 9-0 do Corinthians sobre o Internacional e 5-4 do São Bento sobre o Internacional. O 27º campeonato, organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, teve início no dia 20 de abril de 1924 e término no dia 18 de janeiro de 1925. Antes do início do campeonato, a equipe Minas Gerais muda o seu escudo e o nome para Brás Atlético Clube. As mesmas 12 equipes do ano anterior disputaram o torneio. O sistema de disputa se manteve o mesmo, quando após o primeiro turno os 4 últimos foram desclassificados. Porém desta vez 3 equipes tiveram o mesmo número de pontos, assim foi necessário a realização de um play-off para conhecer o time que seria desclassificado. Os clubes eram Brás, antigo Minas Gerais, Portuguesa, e a Atlética das Palmeiras que após os 2 jogos com 2 derrotas foi desclassificada. Se juntando com os clubes, Germânia, Internacional, e o Palestra Itália que abandonou o torneio após a segunda rodada, quando 2 jogadores foram punidos. Com a desclassificação das 4 equipes, apenas os 8 primeiros disputaram o segundo turno. E na última rodada novamente o Corinthians se consagra campeão, ganhando de 1-0 do clube paulistano, conquistando seu 5º campeonato, o seu primeiro tricampeonato. O artilheiro foi novamente o jogador do São Bento, feitiço com 14 gols. A média de gols foi de 3,7 gols por partida. Destaques para as goleadas de 7-4 do Sírio sobre a equipe do Santos, 6-3 do Corinthians sobre a equipe Brás, e 7-1 do Santos sobre a Portuguesa. Uma guerra pouco conhecida, porém, quase impediu o término da competição. O campeonato passava da metade do primeiro turno quando foi interrompido pela Revolta dos Tenentes, ou Revolta de 1924, ficando o campeonato paralisado por aproximadamente 1 mês e meio. Mas não impede o tricampeonato do Sport Clube Corinthians. A Revolta Paulista de 1924 foi um conflito brasileiro com características de guerra civil, deflagrado por militares tenentistas para derrubar o governo federal de Arthur Bernardes. O 28º campeonato, organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, teve início no dia 19 de abril e término no dia 22 de novembro de 1925. Antes do início do torneio o antigo Clube Minas Gerais, novamente, muda o escudo e o nome da equipe para Alto Esporte Clube. As mesmas 12 equipes do ano anterior disputaram o torneio. Porém o sistema de disputa é modificado, sendo realizado apenas um turno entre as equipes, sendo campeã a equipe com maior número de pontos. Lembrando que na época cada vitória valia 2 pontos. E após as 10 rodadas com a vitória de 1-0 sobre o paulistano, a Associação São Bento se consagra campeã paulista, sendo seu segundo título paulista. O artilheiro foi novamente o jogador do São Bento, feitiço com 10 gols. A média de gols foi de 3,5 gols por partida. Destaques para os 4-3 do São Bento sobre o Sírio, 5-3 do São Bento sobre a equipe do Ipiranga, e 5-3 do Sírio sobre a equipe do Palestra Itália. O futebol paulista estava dominado pela politicagem entre os clubes, pelo falso amadorismo. O profissionalismo se tornava algo inevitável, mas times mais elitistas, liderados pelo Clube Atlético Paulistano, não aceitaram isso. Movidos por princípios mais esportivos e menos comerciais fundam uma nova liga, a Liga dos Amadores de Futebol, para concorrer com a liga existentes. Clubes como Atléticas das Palmeiras e Germânia abandonam a associação e se juntam ao paulistano nesta nova liga. Portanto, para os próximos anos teremos 2 campeonatos paulistas por ano. Agradecemos por nos acompanharem, e nos próximos episódios, continuaremos explorando os campeonatos estaduais e suas histórias interessantes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!